para mais uma pergunta do nosso desafio 100 dias. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito importante: colaboração. Deixa aqui teu comentário abaixo. Você trabalha com uma equipe colaborativa ou talvez o pessoal da tua equipe seja aquele pessoal que sempre bota terra, né? Ou seja, sempre dificulta ali as coisas que estão sendo feitas, né? Então existem profissionais e profissionais. E a pergunta de hoje ela é relacionada um pouco a isso. Vamos ler, tá? Pela minha experiência, um dos maiores problemas no gerenciamento de projetos é a comunicação. E realmente é. Se você analisar pesquisas aí, até envolvendo o PMBOK, né, aquele livro ali sobre a gestão de projetos, um dos principais problemas de qualquer projeto, e não é apenas projeto de arquitetura e engenharia, projeto em geral, tá? Como a construção de um novo edifício, projeto como a criação de um novo negócio, projetos como a realização de uma festa, um dos maiores problemas está relacionado exatamente à comunicação. Então isso não é algo assim exclusivo da nossa indústria, tá? Então, melhorar os nossos processos comunicativos é uma ótima forma de se destacar, porque você vai estar resolvendo ali muitos problemas, não só, como eu falei, da nossa área, mas de qualquer outro tipo de trabalho. Então, ele fala o seguinte, ó, isso acontece independentemente da ferramenta, como o uso do BeamCollab, BeamSync e outros similares. Para quem não conhece, BeamCollab, BeamSync são ferramentas que te permitem ali fazer uma gestão de criação de problemas entre diferentes plataformas, tá? Então, se você está utilizando o Navisworks, tá? Você é um engenheiro civil que está utilizando o Navisworks para fazer uma análise ali de construtibilidade. Você encontrou um problema, você pode abrir ali o BeamSync, ferramentas similares, como a BeamCollab, né? E dentro de um programa como de um arquivo chamado BCF, a gente consegue fazer uma comunicação e o projetista, ele dentro do próprio Revit, ele consegue abrir aquela comunicação e já corrigir aquilo lá dentro. Então é uma ferramenta que ela agiliza esse trabalho colaborativo com relação a comunicações, tá? É isso que ele fala aqui do BeamCollab e BeamSync. E outros similares. Os itens passam a ser mais organizados, porém ninguém responde ou interage. Como resolver isso, tá? Esse é um problema muito comum, tá? Não apenas quando a gente pensa em modelagem de informação da construção, mas principalmente quando iniciamos novas tecnologias. Existe um certo bloqueio natural de alguns profissionais a não iniciar em novas tecnologias e às vezes até o pessoal deixa muito a desejar ali esse processo colaborativo e realmente não interage, não engaja. E aí, para falar isso, pensando na parte estratégica, eu queria já adiantar esse primeiro ponto aqui. Olha. Software não resolve problemas comunicativos. O software ele vai agilizar e automatizar alguns processos, mas o problema de comunicativo ele é um problema de cada indivíduo. Então, se a gente não tiver treinamentos dentro da empresa para melhorar ali o sistema colaborativo, não vai adiantar nada, como eu coloquei abaixo aqui, ó, sem colaboração não existe BIM 360, Trello, Slack, Podio, BIMSync, BIMCollab ou qualquer outra ferramenta que dê jeito que resolva. As pessoas elas não vão colaborar. Você está só colocando ali uma ferramenta nova que realmente melhora muito a comunicação, só que aquilo vai ficar lá e ninguém vai fazer nada. Então existem algumas soluções que eu queria discutir aqui, algumas delas. Claro que cada tipo vai ter ali específicas soluções, mas de forma geral aqui, que pode ser aplicada para várias situações, eu queria trazer algumas formas de contornar isso, tá? Uma delas é a definição de processos e o uso da autoridade, que é o que a gente chama de top-down. Ou seja, se você é um estagiário ou se você acabou de entrar na empresa e está implementando o BIM. Isso acontece muito, né? É o pessoal mais novo que está mais ligado com tecnologia e acaba sendo aí esse líder BIM dentro de uma empresa. Você geralmente é a pessoa com menos autoridade para mandar o restante da equipe fazer alguma coisa. Tá? Porque você é um cara que é estagiário, um cara novo ali na equipe. Se você já é o dono daquela empresa, se você já é um profissional, um gestor, você vai ter ali mais autoridade para poder requisitar aquilo da sua equipe, tá? Nem sempre o uso da autoridade é a melhor forma de se trabalhar, mas ela ajuda bastante. É o caso, por exemplo, dos governos, né? Quando o governo começar a exigir BIM, realmente, como está acontecendo no Reino Unido, em outros países no mundo, e está se iniciando isso no Brasil, quando o governo começar a exigir, quem é que tem mais autoridade do que o governo, né? Vai ter um monte de gente correndo atrás para fazer os projetos e vai seguir exatamente o que eles estão pedindo lá na licitação ou no BEP, no documento de contrato. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele está dizendo, olha, eu preciso assim. E aí você vai lá e entrega, você faz o que tem que ser feito. Tá? Então,
Se você tem autoridade, se você tem um processo mapeado, uma definição clara, em papel, tá? Não é só falar. Às vezes o pessoal fala, olha, você vai ter que usar o BIM 5 para fazer isso. Não adianta falar, porque tem gente que é auditivo, tem gente que é visual. Então você precisa realmente fazer um mapa dizendo, atenção equipe, vamos usar o BIM 5, o Bicolab, o BIM Trello dessa forma. E aí você vai colocar ali uma sequência, um fluxo de trabalho explicando como é que começa cada processo, como é que termina cada processo, para que essas pessoas tenham um entendimento do que é que elas precisam fazer. Todo mundo tá cheio de coisa na cabeça. Então, às vezes, isso é falado numa reunião, e o pessoal, beleza, vou fazer. E aí começa um monte de coisa para resolver e você esquece aquilo. É natural. Então, é importante que existam esses documentos, esse mapa de processo, essa definição, para que isso seja distribuído para a sua equipe e o pessoal entenda, ok, agora eu sei o que é que eu preciso fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, tudo ali bem detalhado. Quanto mais detalhado você fizer, melhor e mais possibilidade você vai ter ali de sucesso. O segundo ponto é o apelo motivacional. Isso aqui é muito importante. Existe aí algumas pesquisas, né, alguns estudos de personalidade que ele consegue ali, identificar ali quais são os seus indicadores de motivação. O Guilherme Lobo, da BIM Experts, ele tem uma experiência muito legal nisso. E um deles é o SDI, né? SDI, que é um teste que pode ser feito em organizações para que você consiga entender qual é a motivação de cada uma das pessoas ali na sua empresa. Então, deixa eu dar só alguns exemplos. Às vezes, a motivação do funcionário A é chegar ali e sair o mais rápido possível. Fechou. A motivação do funcionário B é se dedicar o máximo possível para, por exemplo, se destacar pessoalmente, em termos de ego, para o pessoal ver aquele crescimento dele dentro da empresa. Às vezes a motivação do funcionário C é só financeira, então ele não está nem aí para tudo que acontecer, ele só quer ganhar mais dinheiro, tá? Às vezes a motivação daquela pessoa é uma motivação pessoal. Ela quer que todas as pessoas ali tenham uma certa harmonia. Então cada pessoa vai ter um tipo de motivação. E se você entende o que motiva o teu funcionário ou o teu colega de trabalho, você consegue alinhar os seus requisitos, o que você necessita implementar, como o exemplo do BIM Collab, essas ferramentas, para atingir aquele objetivo dele. Então, por exemplo, esse cara que ele quer sair mais cedo do trabalho, o objetivo dele é chegar lá, fazer o que tem que ser feito e ir embora, tá? Então você pode falar, olha, se você utilizar essa ferramenta que a gente está trabalhando, você vai conseguir acelerar o seu trabalho e ficar livre mais cedo, tá? Então, olha, você já tocou ali no apelo emocional dele, ou seja, você está exatamente dando o que ele precisa. Então ele vai dizer, pô, legal, agora por essa visão eu acho que realmente faz muito sentido a gente utilizar isso. Então, por outro lado, você pode falar, olha, a utilização desse tipo de ferramenta para outro funcionário, né, outro colaborador, ela vai destacar a nossa equipe como um todo e a gente pode vir até a ter um crescimento na empresa, porque a gente vai conseguir entregar de uma forma melhor, a gente vai ter um relatório que a gente pode entregar para o nosso chefe, mostrando quais foram as comunicações do projeto, como é que tudo aconteceu detalhadamente. Então, essa pessoa já vai ter um interesse melhor também, tá? Então, é importante essa questão de apelo emocional. As palavras podem não tá escritas da melhor forma possível, mas eu queria trazer essa ideia de bater no que motiva cada uma das pessoas, porque isso vai te dar ali um potencial competitivo muito bom para que você consiga implementar mais facilmente essas ideias dentro da empresa e junto da tua equipe, tá? Então, se tiver um apelo motivacional, uma definição do processo bem clara e uma autoridade mandando aquilo, ou seja, o chefe, por exemplo, da empresa falando, olha pessoal, essa aqui é a nova forma de trabalho e eu não aceito nada que não seja isso. A gente tem que queimar os barcos mesmo, tem que dizer, olha, se vier de outra forma eu não vou aceitar. Porque o que acontece quando a gente começa a implementar metodologia é que algumas pessoas, o que a gente chama de early adopters, ou seja, o pessoal que aceita as coisas muito mais rápido, eles vão começar a utilizar de cara, né? Principalmente o pessoal mais ligado à tecnologia. Outras pessoas não, elas vão dar uma de doida ali e continuar mandando e-mail, continuar fazendo outras coisas. Então a função do gestor que está organizando essa implementação é mandar um e-mail de volta para a pessoa que mandar um e-mail e dizer, olha, a partir de agora, como uma regra geral do processo que a gente mandou por e-mail para a empresa, naquela definição de processos, nós só vamos aceitar documentação feita via BIM Collab ou via BIM 360. Não mande mais e-mail para mim. Então o cara vai dizer, nossa, o chefe mandou fazer isso, então eu vou fazer. Então é importante realmente cortar essa raiz,
porque senão cada pessoa vai mandar da forma que lhe é natural. Então, se você não tem uma definição de processo, as pessoas não vão seguir mesmo e não vão colaborar, não vão integrar. Tem que ter essa definição do processo. E esse aí é o problema que às vezes acontece. Não existe uma definição do processo e aí cada pessoa vai fazer da forma mais fácil para ela. Tá? Isso é natural. Outra coisa muito importante é suporte, tá? Vou até colocar aqui, suporte. Por que suporte? Porque nem todo mundo é high-tech como você. Às vezes nós fazemos uma apresentação para a empresa da nova metodologia e, entenderam, e aí para a pessoa não ficar por fora, entendi. Só que na verdade ele não está entendendo nada. Então, o que é que você precisa fazer? Um suporte. Você precisa sentar com cada profissional e perguntar, olha, tá dando certo o uso do Bincolab? Você está conseguindo fazer? Quer que eu faça o passo a passo novamente aqui para que você entenda? Então tem que ter paciência, porque algumas pessoas têm uma certa facilidade para aprender aquilo, outras pessoas não têm, tá? E você consegue identificar isso muito bem quando você começa a trabalhar em alguma coisa que você não sabe nada sobre, tá? Então deixa eu dar um exemplo, tá? Eu comecei a jogar futebol, por exemplo, aqui. Eu não jogava futebol no Brasil, jogava pelado e tal, mas assim, de forma profissional, nunca tinha jogado. E aí aqui na Austrália tem um clube de futebol, eu me registrei lá para conversar com o pessoal, achei bem legal, e comecei a fazer futebol, né? E eu já sou relativamente um expert na minha área. E aí quando eu comecei a fazer uma coisa que eu não era expert, como jogar futebol, uma coisa que parece óbvia, mas não é, eu comecei a ter vários entraves. A gente começou a fazer alguns treinamento rápido de velocidade, de alguns passes lá, que eu fiquei perdido. E o pessoal, Arthur, é assim, é assado. E eu ficava, caramba, eu sei que isso é fácil, mas eu não estava conseguindo fazer. Eu precisava de um pouco mais de tempo ali para me adaptar, tá? Então, da mesma forma que eu precisava de um pouco mais de tempo para me adaptar para uma coisa que era nova para mim, como o futebol, uma pessoa que está na sua equipe trabalhando de forma colaborativa, talvez não vá ter esse mesmo entendimento. Então precisa realmente desse suporte e dizer, calma, você vai chegar lá e deixa, dá tempo ao tempo. As coisas vão sair, tá? Agora, se não tiver um suporte, a pessoa vai dar a louca e não vai fazer nada. Então você precisa estar ali junto, você precisa vir 2, 3, 4 vezes, às vezes, para, ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho. E aí, além disso, a gente precisa de uma educação e treinamento continuado na empresa. Por exemplo, comunicar de forma clara para todos os integrantes por que você tem que fazer aquilo. Por que a gente está utilizando agora o BIM 360 e não mais e-mail? Por que a gente está utilizando o BIM Sync e não mais o envio de arquivos zipado? Então, tudo isso tem que ser bem claramente comunicado para que as pessoas entendam e elas comecem a colaborar também, te ajudar. Muitas vezes a pessoa que inicialmente era quem estava sendo mais defensivo, depois que você torna essa comunicação muito clara e explica os porquês, as coisas começam a mudar e às vezes ela começa a colaborar com você e te ajudar a fazer essa implementação. Então é muito importante. Por que devemos fazer isso? Por que o método antigo não funciona tão bem quanto o novo? Então deixar esses tópicos claros para o teu cliente. E além disso, utilizar princípios de 5W2H, que são princípios básicos da comunicação. Tá? O que é o 5W2H? Vou dar 2 exemplos. Tá? Imagine que tua mãe chega para você e fala: compre pão na padaria para a janta. Tá? Esse foi um exemplo que eu usei lá no nosso curso de ferramentas de gestão da documentação e comunicação. Por outro lado, ela chega, tá, em outro momento e fala: olha, compre 15 pães de cachorro-quente na padaria Panificador SA antes das 7 horas, porque algumas amigas vão jantar aqui em casa hoje e eu preciso preparar a mesa para a janta. Olha a diferença da comunicação A para a comunicação B. O que é que difere uma da outra? São os elementos do 5W2H. E o que é o 5W2H? Ele vem de uma definição em inglês, né? What, when, where, who, how. Então, traduzindo isso, né? A gente não está na aula de inglês, mas traduzindo essas 5 palavras com W e 2 palavras com H, a gente vai ter o que, onde, como, quanto, porquê, quem e quando. Então, comece hoje mesmo, você vai ver como isso vai mudar os seus resultados. Comece hoje mesmo, em todos os e-mails que você escrever para solicitar alguma coisa, para fazer perguntas, tentar incluir respostas ou perguntas para cada um desses elementos aqui. Então, voltando ao nosso exemplo. Compre pão na padaria para janta. Eu só tenho aqui basicamente o quê? Compre pão na padaria para janta, tá? Olha a diferença da segunda mensagem. Compre 15 pães, tá? O quê? De forma bem mais específica, 15 pães, como de cachorro-quente, onde? Na Panificador SA, quando? Antes das 7 horas, por quê? Tá? Faltou porquê aqui, acho que eu repeti algum, né? Por quê? Porque algumas amigas vão jantar
onde? Aqui em casa, e eu preciso preparar a janta. Então, quem? Você, tá aqui, ó. Você vai comprar esse pão, porque algumas amigas vão jantar aqui, 15 pães, então não foi definido quanto isso custaria, mas olha a diferença da comunicação, tá? E isso, se você comparar os e-mails que você tem todos os dias na sua empresa, a reunião que você tem na sua empresa, faz uma diferença muito grande. Porque quando você vai delegar uma função para alguma pessoa e você só fala para ele, compre pão na padaria para janta, pode ser que a pessoa que recebeu essa solicitação, tá lá jogando videogame, né? E ela diz, tá bom, deixa eu terminar essa partida que eu vou comprar. Só que a partida só termina de 8 horas, que é quando o pessoal já chegou para jantar. Olha o problema que causou. Problema simples de comunicação, tá? Por outro lado, ela pode comprar pão e comprar pão francês, que é o que ele compra no dia a dia. Não necessariamente comprou o pão de cachorro-quente. E aí, quando chegou na hora de fazer a mesa para o cachorro-quente, não tinha o pão de cachorro-quente. Então, são só exemplos, tá? Bem simples do nosso dia a dia, que quando aplicados a nossa vida profissional, faz uma diferença muito grande. Então, a partir de hoje, tenta, seja você uma pessoa que delega funções, ou seja uma pessoa que faz essas funções, usar esse tipo de comunicação e especificar, porque isso vai trazer mais clareza, tá, para o seu dia a dia, e até clareza aqui dentro do uso do BeamSync, por exemplo. Então, às vezes você está usando aqui o BeamCollab, cria lá um problema, tá, para o seu projetista e coloca, por exemplo, essa porta tem que ser substituída. Tá, mas substituída por quê? Por onde? Onde é que vai ser substituído? Onde é que eu vou colocar a nova porta, tá? Qual o tipo de porta que eu vou substituir? Quem é que vai fazer essa substituição? Quando é que essa substituição tem que ser feita? Então, tudo isso aqui, quando você comunica de início, você vai ter um resultado na ponta muito mais eficiente. Então, começa a utilizar o 5W2H no seu dia a dia para tudo. E aí, depois, coloca aqui embaixo nos comentários se isso fez alguma transformação, se mudou um pouco a tua forma de comunicar e os teus resultados, tá? Então, é isso de forma resumida para essa pergunta, né, sobre os problemas de gerenciamento de projetos envolvendo comunicação. Ele fala que o uso de BeamCollab, ferramentas geral de comunicação, eles ajudam, né? Os itens passam a ser mais organizados, porém ninguém responde ou interage. E isso pode ser porque a gente não fez ali uma estratégia muito boa de endomarketing, por exemplo, dentro daquela empresa para difundir a ideia de por que a gente precisa utilizar essas novas ferramentas, como essas ferramentas precisam ser utilizadas em forma de um mapa de processo. Às vezes faltou autoridade para essa implementação, que ajuda bastante, né? Aquele top-down. Às vezes você tem um profissional na empresa, na equipe, que ele tá ali relutando, tá ali bloqueando esse desenvolvimento. Então tenta encontrar o que é que motiva aquele profissional, o que é que motiva ele estar ali no dia a dia e tenta alinhar essa implementação com aquela solução do problema, né? Para que ele tenha um interesse de acordo com a motivação dele dentro da tua empresa. E não esqueça de sempre dar um suporte ali para o pessoal, nem todo mundo vai conseguir entrar no time de primeira, realmente demora um pouco esse tipo de implementação de tecnologia. E faça uma educação e treinamento continuado. Você pode fazer aí reuniões Scrum dentro da sua empresa a cada 15 dias ou a cada final de semana, por exemplo. Ali 10 minutos, 15 minutos, mostrando algumas aplicações de como você está utilizando o BeamSync ou o BeamCollab, como aquele está ajudando no processo. Então, com o tempo, isso vai levar outras pessoas a entrarem nesse time e utilize os princípios básicos de comunicação, como 5W2H, para sempre delegar e requisitar informações sobre um projeto. Quando você começar a utilizar isso aqui dentro dos seus e-mails, por exemplo, você vai ter um resultado bem positivo. É isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.